Estamos começando mais um Papo Essencial aqui pelo Link Hourview. Boa noite Bom para e todo nada mundo. presta, né? Boa noite para o pessoal do Instagram, boa noite para o pessoal do Face. Oi. Tem gente abessa já aqui com a gente. Como é que foi a semana aí em Brasília? Pelo jeito tá frio, né? Essa época do Tá ano. friozinho. Então, essa época do ano tá friozinho e a gente dentro de casa só fica com a sensação térmica de muito frio pra caramba. Eu imagino. E a umidade relativa do ar aí cai bastante, né? Aqui em Brasília isso já é de praxe, né? Você Mas, sabe que eu mas já ficando em peguei casa é aí, friozinho. 13% de umidade relativa do ar. Aqui em Brasília a gente tem isso, né? Então, em determinadas épocas do ano, quando fica muito baixa, aí a gente entra com várias medidas, né? Às vezes suspendem as aulas de educação física, coisas assim para as crianças, são as primeiras coisas a serem suspensas. Às vezes a gente suspende até as aulas mesmo, né? Eu imagino, eu tive que Oi, fazer assim, Márcia agora eu vou poder fazer Prima, oi, minha para lá. mãe, oi, Rô. Pronto, agora eu acho que nós estamos bem e organizados. E vamos começar falando dos estados da água, líquido ou sólido. Líquido ou sólido? O que a gente prefere estar? Diluído ou integrado? Como que a gente prefere viver? Esse é o nosso tema de hoje. Sejam todos muito bem-vindos e vamos falar um pouquinho sobre isso. E assim, se antes da pandemia já tinha muita gente nessa situação que eu vou descrever agora, nessa época de pandemia tem ficado mais ainda. E aí, vejam vocês quem se identifica com essa situação. Um sentimento de eu nem sei o que é, um sentimento de desordem, de confusão, de bagunça, de cansaço, de desânimo, de falar, meu Deus, mas eu não sei o que está acontecendo comigo, eu quero, mas não quero, eu vou, mas não vou, e uma dificuldade com os compromissos, com rotinas, uma procrastinação. Então, se isso já estava acontecendo antes da pandemia, agora então está mais ainda. Como a gente vem dizendo aqui constantemente, essa quarentena tem feito a gente sentir de uma forma mais intensa aquilo que a gente já vinha sentindo antes, né? E eu tenho uma pessoa muito querida que ela fala que esses sentimentos é quando a gente está com eco. Você fala, eco, não sei o que está acontecendo, está tudo esquisito e eu não sei o que é. Então, esse sentimento tem ficado bem forte na gente ultimamente, essa confusão que às vezes a gente nem consegue distinguir. Alguém está falando ali, procrastinação é o meu nome. É a Márcia que tá Eu falando com a gente hoje, aí. eu hoje fiz um postzinho, tá no meu status do WhatsApp, muita gente comentou comigo que é um sofá, então as duas almofadas assim do sofá, um gatinho no meio. E aí de um lado tá assim, fazer tudo quanto é coisa, ficar parado sem fazer nada, e eu aqui no meio. E aí foi muita gente que falou comigo, nossa, essa pessoa sou eu, esse gato sou eu. E essa confusão assim ficou muito exacerbada agora nesses nossos tempos de quarentena. E quando a gente olha para isso, a gente percebe assim, olha, muito da nossa energia, muito da nossa disposição, da impressão que fez assim, ó, e foi se desintegrando, né? A gente deixa de estar, Ana querida, boa noite, a gente deixa de estar inteiro aqui, integrado aqui na gente, porque a gente
está se dissolvendo, assim, tem muita energia indo para fora da gente, tem muitas partes nossas que estão, assim, espalhadas, e isso acaba fazendo com que a gente fique, assim, muito mais enfraquecido, muito mais desintegrado e muito mais confuso. E como que a gente entra numa situação dessa? O que que acontece para a gente estar, assim, se desintegrando tanto? Quando, sem perceber, a gente vai... eu estou fazendo esse gesto aqui porque é esse gesto mesmo que está aqui na minha mente, na minha cabeça. A gente vai, assim, se diluindo mesmo. Por exemplo, Eli, meu bem, que bom a sua presença aqui. Isso acontece muito quando a gente, por exemplo, vive com muita saudade do passado. Então, eu não estou aqui no tempo presente, porque eu falo naquela época em que eu morava lá no lugar X, lá é que era bom. Ou então, naquela época que eu sei lá o quê, aquela época que era boa. E, às vezes, a gente naquela época também não estava dando valor a nada daquilo, né? Raquel e Rafael, meus queridos, sejam bem-vindos também. Essa é uma forma. Uma outra forma, eu termino um relacionamento com alguém e eu deixo partes minhas com aquela pessoa e fico carregando partes daquela pessoa comigo. A gente não completa, a gente termina, mas não promove de fato e de verdade um término. Eu falei do passado, e às vezes a gente está lá numa projeção fantasiosa do futuro também. Então eu falo, mas o dia que isso assim acontecer, ou o dia que eu fizer aquilo outro, e aí a gente fica muito, ou do passado para o futuro, deixa de estar aqui, ou a gente fica se prendendo a uma pessoa através de mágoas. Então, por exemplo, eu fico chateada com você, Jansen, e a gente já falou aqui de emoção. Emoção não é para se prender, emoção é para a gente liberar. Emoção nasce, eu sinto e eu libero. Nasceu, eu senti, liberei. E às vezes eu fico presa a uma pessoa. Então, algo que você fez comigo, querendo ou não querendo, lá atrás, há milhares de anos atrás, eu até hoje remoendo aquela coisa, porque naquele dia o Jansen fez aquilo. Então, eu estou pegando a minha liberdade, toda a minha energia e estou deixando ir. E estou ficando sem liberdade porque estou me prendendo a várias pessoas, a várias circunstâncias, a várias situações, e a gente vai se diluindo, a gente vai se desintegrando. E isso mina as nossas forças. E aí não dá mesmo para eu estar cheia de ânimo, não dá mesmo para eu estar mantendo meus compromissos, minhas rotinas, minhas atividades. E a gente vai desanimando, vai largando as coisas, e aí isso vira aquele círculo vicioso, né? Quanto mais eu paro de fazer, mais desanimada eu fico. Quanto mais desanimada eu fico, mais eu paro de fazer. E isso vem prejudicando a gente. E isso vem dando pra gente esse sentimento, assim, vai dando esse desânimo, vai mesmo minando as nossas forças. E eu preciso perceber quando isso está acontecendo, de onde isso está vindo, por que que isso está acontecendo, para a gente poder fazer uma divisão do que é meu e do que é do outro, né? Porque senão a gente está sempre muito diluído e muito misturado, e a gente se mistura muito assim. Como que eu posso estar misturado com aquilo que é do outro? E aí, de novo, desde lá da nossa infância, por exemplo, eu ouvi dos meus adultos, e aí meus adultos aqui eu estou englobando todo mundo, meu pai, minha mãe, meus avós, professores, as pessoas que estavam comigo, as pessoas que de alguma forma tiveram influência na minha criação. Então, tudo aquilo que eu ouvi muito e que eu trouxe para mim sem precisar, agora que eu sou uma adulta, está na hora de eu ver. Isso aqui eu não preciso mais, então isso aqui eu posso liberar. Isso aqui é uma coisa que é boa para mim, que me faz bem, então isso aqui eu quero manter. Eu posso criar novas coisas, mas o importante é a gente perceber isso. Thaís, querida, Hélida, sejam bem-vindas. É a gente perceber e fazer essa diferenciação entre o que é realmente meu
e o que eu estou carregando dos outros. E aí a gente tem milhares de exemplos aqui, milhares de exemplos. Por exemplo, pessoas que, há alguns dias atrás, eu estava atendendo uma moça e ela não consegue se expressar através do sorriso, da risada, da gargalhada. Ela é sempre muito contida. E aí a gente foi investigando. Então, lá na infância dela, ela foi ensinada assim: as meninas têm que ser mocinhas. E uma mocinha não pode ficar rindo por aí. Uma Meu mocinha Deus. não pode ficar mostrando os dentes, dando gargalhada. Isso não é coisa de uma mocinha. Então, até hoje ela está assim, ela tem muita dificuldade até de sorrir. Quando ela quer sorrir, ela... Ainda tinha aquele ditado, né? Muito riso, sinal de pouco siso. Pois Aquilo é. vinha sobre a cabeça, é um fardo. E a gente vai olhando isso, estou gostando, porque aí o pessoal está colocando bastante risada ali, é isso mesmo, vamos sorrir. Então, assim, era essa questão da gente ver o que a gente está carregando e que não é mais necessário, né? E isso são milhares de casos, gente. Eu atendi um homem que tinha muitas dificuldades de fazer amizades, de se relacionar. Ele tinha aquele contato social ali, assim, né? Mais comedido e tal, mas ele se integrar com as pessoas, ter realmente uma relação assim de amizade, de doação, isso era muito difícil para ele. Então, de novo, lá na infância, o que aconteceu? Ele era ele foi um garoto que a família precisava sair para trabalhar, ele ficava sozinho dentro de casa. Então, qual era a principal recomendação da mamãe? Fecha a porta, não abre para ninguém, não atende ninguém, não fala com ninguém. E aí, o que a gente está sempre falando aqui, a criança, ela aprende as coisas como se fosse uma esponjinha, ela só absorve o que está ao redor dela. Então, assim, a criança ainda não tem formada nela a habilidade de fazer uma análise crítica das coisas, de exercer um juízo de valor sobre as coisas. Então, tudo que está em volta dela, a criança vai absorvendo como se fosse uma esponjinha. Na época que ele foi ensinado dessa forma, isso tinha um sentido e tinha uma razão de ser. Ele era uma criança, ele ficava sozinho dentro de casa, então a recomendação da mamãe tinha que ser essa: não fala com ninguém, não abre a porta, não atende ninguém, não fica conversando com as pessoas por causa daquela situação. E a gente cresce e a gente traz aqui aquelas coisas que a gente absorveu quando criança para a nossa vida adulta. Mas agora, para eu me tornar realmente um adulto, eu tenho que olhar para essas coisas e ver o que cabe hoje e o que já não faz mais sentido. Então, esse moço, por exemplo, tinha essa dificuldade de se relacionar com as pessoas porque o registro inconsciente que estava lá dentro dele era justamente esse: não fica se relacionando com todo mundo. Isso aqui, você falar com as pessoas, você se dar com as pessoas, você conversar, você atender as pessoas, isso é um sinal de perigo. Então, até que eu perceba isso, isso vai ficar influenciando a minha vida, né? É a famosa frase: enquanto eu não trouxer para a consciência os meus conteúdos inconscientes, é isso que eu vou reproduzir na vida e eu vou acabar chamando isso de destino, né? Então, a gente tem vários exemplos assim de coisas que a gente ouviu lá atrás e que a gente aqui ainda não fez ainda não deu uma peneirada para ver o que hoje é útil, é necessário para mim e o que eu não preciso mais. Então, quando a gente faz isso, é que a gente pode perceber. E a gente ouviu coisa de pais, de professores, de avós, de padrinhos, de muita gente, e a gente precisa perceber essas coisas para a gente poder fazer essa peneira e ver o que cabe para mim hoje e o que já não é mais necessário para mim. E a gente tem milhares de coisas. E tem gente que fala assim: não, eu não lembro de nada. Eu não assim, falando assim, eu não consigo perceber nada. Sim, não consegue porque está no inconsciente. Mas a partir de hoje, que dia é hoje? 29 de junho de 2020,
você já vai começar a perceber uma série de coisas, porque conforme a gente está falando aqui, muita coisa já vai começando a se movimentar na gente. Aí tem gente que fala comigo durante a semana, nossa, aquilo que você falou na live na segunda, você não sabe o que aconteceu, uma coincidência. Na quarta-feira aconteceu isso assim, assim. E não é coincidência, gente, é justamente porque a gente está movimentando essas coisas e aí a gente vai dando abertura na nossa vida para que isso comece a aparecer para a gente. Tem gente que fala comigo, eu sonhei com alguma coisa que tinha a ver com aquilo que a gente, que você falou lá na live, que a gente conversou, que a gente perguntou, eu sonhei com alguma coisa, ou então eu vi alguma coisa, ou aconteceu alguma coisa, justamente por isso. Então, e é assim, gente, cada um de vocês pode ter certeza que nenhum de nós está aqui por acaso. Não é uma coincidência. Hoje nós estamos aqui, todas as pessoas que precisávamos estar aqui, mais gente vai chegar, mas tenha certeza que você que está aqui hoje por um motivo. E conforme a gente vai começando a mexer nisso tudo, essas coisas vão vindo à tona. Então, muita coisa vai acontecendo, que às vezes a gente chama de coincidência, mas isso é o que a gente está movimentando aqui. Então, a gente pode perceber o que vem acontecendo e como eu posso trabalhar com essas coisas, né? Então, tem gente que tem lembranças, de repente, assim, surge uma lembrança, nossa, eu nem lembrava disso, eu era uma criança muito pequena, não estava nem lembrando disso. Sim, lembrou. E não foi assim tão de repente, foi em função de tudo aquilo que a gente está conversando aqui, que a gente está mexendo e que a gente está fazendo movimentar. Então, é muito bacana que a gente se abra. Abre aí seu coração, abre aí a sua mente, abra a sua alma para que essas coisas se movimentem e a gente possa trazer à luz aquilo que está escondidinho lá dentro para que a gente agora possa trabalhar. Quando eu era criança, eu não tinha como analisar isso. Agora, como adulta, eu já posso analisar isso. E às vezes esses conteúdos geram uma dor na gente, né? Uma vez eu estava fazendo um curso, estava dando curso de Eneagrama, e uma pessoa começou a chorar, eu abri uma parte, né, para as pessoas falarem, expressarem o que estavam percebendo ali, e uma pessoa começou a chorar e falou assim, eu estou percebendo que eu estou sendo usada por uma pessoa há muito tempo e isso está me gerando uma dor muito grande, isso está me gerando uma revolta muito grande agora. E eu fiquei muito feliz por essa pessoa estar finalmente vendo essa revolta. Porque enquanto eu não vejo, tá ali dentro, e eu vou vivendo com aquilo, vou sobrevivendo como der, com aquilo me incomodando. Mas a partir do momento que eu enxergo, agora eu posso ver o que é que eu quero fazer nessa situação. Agora eu sou adulta, agora eu tenho como olhar para isso com um olhar mais amplo, com esse olhar que agora pode entender, pode ponderar, pode peneirar as coisas. E quando a gente daí é uma confissão bacana, dizendo que lembra quando ela era criança e um adulto a repreendeu pela gargalhada e você repreendeu o adulto pedindo que ele deixasse você gargalhar. Ela, na verdade, a Raquel, gargalhar à vontade. Olha que maravilha! Aí, Cis, eu nem lembro dessa ocasião, mas que bom, então. Gargalhe à vontade, solte risadas e gargalhadas, porque... Solte a gargalhada que está dentro de você. Isso é tudo de bom. Agora, deixa eu te perguntar um negócio. Essa multiplicidade que a gente vive hoje de informação e de possibilidades, porque hoje a gente tem muito mais acesso a muito mais informações e muitas outras distrações chamam a nossa atenção. Tudo isso pode corroborar também nessa sensação, nesse sentimento de liquidez, no momento em que a gente não consegue decidir, definir o melhor caminho, já que as possibilidades são tantas. Isso interfere de alguma forma nessa liquidez, nessa liquefação de coisas? Na realidade, essa variedade de coisas que a gente tem hoje,
ela é muito positiva. Eu acho que essas coisas que a gente vem passando é que atrapalham a gente. Então, quanto mais variedade eu vejo, mais confusa eu vou ficando, porque eu já estou nessa vibração disso que a gente falou aqui no início. É uma confusão de sentimento. Eu não sei se quero, se não quero, se vou, se não vou. Então, isso fica mais forte, mais intenso, quando eu me deparo com muitas possibilidades. A variedade de possibilidades, de opções, isso é uma bênção, né? A física quântica se refere a Deus como o campo das infinitas possibilidades. Não são muitas, são infinitas possibilidades. Então, assim, tudo é possível. A Bíblia tem um versículo que diz isso. Tudo é possível ao que crê, né? Então, isso é uma coisa fantástica. Nós aqui, quando estamos muito dentro dessa vibração aqui, a gente tem uma dificuldade maior de olhar para isso tudo e de realmente escolher alguma coisa. Um medo que vem muito grande, inclusive quando a gente está diante de uma escolha, mas e se eu escolher uma e a outra que ia ser melhor? Mas e se eu escolher essa verde e o azul ia ser mais interessante para mim? E quando a gente está nessa vibração, veja você que não é pela variedade aqui, não é pela paleta de cores que eu tenho aqui. É um medo que está em mim de eu escolher uma coisa e ficar sem outra que talvez fosse ser melhor. E o que geralmente acontece numa situação dessa é que eu acabo não escolhendo nada, e aí eu não fico nem com verde, nem com azul, nem com vermelho, nem com nenhum. Então veja que não é em função da variedade de escolhas aqui, é em função dessa vibração que eu estou. Eu não estou conseguindo ver o nome aqui, mas alguém está falando que Jung já disse que o inconsciente fica aqui borbulhando para a gente. Fica, né? Tem várias mensagens que o nosso inconsciente, que a nossa alma traz para a gente o tempo todo, e muitas vezes a gente não está prestando atenção. Por isso, de novo, marca essa data de hoje. Hoje é dia 29 de junho de 2020. Marca essa data, porque a partir de agora você vai estar prestando atenção. Todos nós vamos estar muito atentos. E não precisa nem fazer muita força para isso. Ouve o que eu estou falando, vai por mim, porque você vai perceber muitas coisas. A pessoa que escreveu, que eu não consegui ver o nome, e todos nós aqui. Marcelo César. Marcelo César. Então, a gente começa a perceber. É a mesma coisa assim, olha, eu não estou pensando em carro. Não estou pensando em carro. Então, eu passo na rua, se eu estou dirigindo, se eu estou a pé, se eu estou de ônibus, os carros estão passando, estão vindo, estão indo, e eu não estou dando a menor bola para eles. Agora, eu resolvo, de repente, que eu quero comprar um carro. Olha, eu quero comprar um carro, e o carro que eu vou comprar é o carro X. Me dá um nome de carro aí, Jansa, que eu sou péssima de carro. Fala um Citroën. Ok, vou comprar... Tá, vou comprar... mas Citroën o quê? Ah, você quer o modelo? Comprar um Ford Focus, pronto. Tá bom, vou comprar um Ford Focus. Então, a partir do momento que eu falei, eu quero comprar um Ford Focus, a partir do momento que eu coloquei essa intenção, eu vejo o Ford Focus assim, a rodo. Aonde eu passo, olha lá um Focus, olha lá outro Focus, olha mais um aqui, olha mais um aqui. Não é que antes não tivesse Focus passando na rua, é que eu não tinha foco para o Focus. Agora que o meu foco está no Focus, nossa, eu consigo ver todos eles, todos eles. Então, a partir de agora, presta atenção, porque o universo fala com a gente o tempo todo. E agora a gente quer ter ouvidos abertos para ouvir. Isso também é um trecho que está na Bíblia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, quando a gente se abre para uma nova ideia, a gente começa a perceber aquilo muito mais, com muito mais intensidade, com muito mais quantidade no nosso redor. Então, a gente percebe isso e a gente vai vendo e vai se abrindo para ver o que está em mim que não é meu. O que está em mim que de fato tem a ver comigo hoje. E mesmo que tenha sido uma coisa que já foi útil para mim, que eu já usei, que eu já aproveitei, que já foi legal, se de repente hoje não serve mais, eu posso liberar essa coisa. E isso também, quando a gente tem aquele apego, é difícil, porque a gente fala, nossa, mas como que eu vou liberar isso? Como que eu vou me desapegar disso?
né? E o exemplo que eu sempre uso, eu estava numa outra live essa semana passada, e o exemplo que eu sempre uso é assim, olha, quando a gente nasce, a nossa alimentação, o que nós temos em termos de alimento, é o leite materno. Mas eu precisei desapegar dele, porque se hoje, com a idade que eu tenho, eu tivesse só no leite materno, eu ia morrer. Depois do leite materno, a gente passou para o suquinho, depois para a papinha, depois para os alimentos mais maciozinhos, até a gente chegar, sei lá, na feijoada. Então, se a gente fosse continuar só com o suquinho ou só com a papinha, a gente ia morrer. Então, naquele momento, a papinha foi o que era o necessário para mim. Mas eu posso desapegar de comer só papinha para começar a comer outras coisas e para evoluir nisso daí. Então, assim, minhas roupas também. A roupa que eu usava quando eu tinha 1 ano de idade, ela não serve mais para mim agora. Então, ela pode ter sido linda, ela pode ter sido maravilhosa, pode ter sido a roupinha de crochê que vovó fez para mim. Mas não me serve mais. Então, a gente desapega daquilo para que possa vir o novo. E muitas vezes a gente está sempre repetindo o velho, 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 e a gente fala, não aguento mais isso, não consigo mais conviver com essa coisa, mas enquanto eu não largo, enquanto eu não abro mão do velho, não tem espaço para que venha o novo. Alguém está falando aqui, o clássico soltar, é isso mesmo, é soltar, é liberar. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para sair desse estado de estar diluído é a gente perceber o que está em mim que não é meu e o que é meu que eu larguei por aí. Então, a gente faz essa divisão, a gente olha para isso e vê como é que está essa situação, para a gente começar a mexer com isso. E quando eu percebo que não é meu, eu vou devolver para quem de direito. Então, por exemplo, nessa situação que eu contei aqui deste moço que tinha isso arraigado lá no inconsciente dele, eu não posso me dar muito com as pessoas, eu não posso ter muita abertura com as pessoas, eu não, né? Claro que aqui na mente racional nada disso estava acontecendo, isso estava lá atrás no inconsciente. Mas quando eu percebo, eu falo, isso aqui está vindo da mamãe, que me falou essas palavras aqui naquela época, porque naquela época isso fazia sentido, agora não faz mais. Então ninguém precisa ir procurar a mãe para falar nada com ela. A gente daqui de onde está, quietinho aqui, tranquilamente, a gente já pode daqui falar mesmo, você pode falar aí com você. Querida mamãe, muito obrigada por esse ensinamento. Ele agora não faz mais sentido para mim e eu devolvo para você. Esse ensinamento era da mamãe naquela época, então eu devolvo e agora eu posso seguir sem ele, eu posso seguir com outros ensinamentos. Agora eu sou um homenzinho, agora eu sou uma mocinha, agora eu posso comer outros alimentos, agora eu posso usar outras roupinhas. Então a gente vai liberando isso. E às vezes o ensinamento não foi dessa maneira que eu estou falando aqui, nesse exemplo, foi um ensinamento que aquela mãe precisou fazer com aquele filho. Mas às vezes é uma coisa que nem precisava. Eu atendi uma moça, por exemplo, que ela sentia muita dificuldade de aprendizagem. Ela falou, para mim, aprender uma coisa nova é muito difícil, e aí ela queria estudar, fazer provas, fazer concursos e tal, e isso era muito difícil, e aí a gente foi trabalhando e ela chegou lá numa questão na escola. A professora dela um dia ficou muito irritada com ela, porque ela fez alguma coisa lá, algum trabalhozinho que ela fez errado, e a professora disse que botou um sorriso assim, daqueles sorrisos que de feliz não tem nada. A professora estava com raiva, aí engatou um sorriso assim, bem mecânico, e falou, será que se eu tivesse como rachar a sua cabeça ao meio, enfiar a matéria aí dentro, você aprenderia alguma coisa? Gente, como que alguém fala isso com uma criança? Então, ela era uma criança pequena, estava no colégio e ouviu isso da professora. Então, naquele momento, qual foi a chavinha que ela virou ali dentro? Eu não aprendo nada. Para eu aprender, nem se rachar minha cabeça, enfiar alguma coisa aqui, eu não aprendo nada. Então, era um bloqueio. Era um bloqueio. A gente segue para a vida com esses registros inconscientes e vai vivendo de acordo com aquilo sem perceber. Até o dia que a gente
tem um insight que todos nós estamos tendo aqui e a gente pode começar a rever essa situação. Então, nesse caso. E aí também, ó, foi uma coisa legal da professora falar? Claro que não. Vamos julgar a professora? Não, não sei o que estava acontecendo lá na vida dela, não sei qual era a circunstância dela, não sei o que ela estava passando dentro da cabeça dela. Mas o fato é, não foi uma coisa legal dela falar. Então agora eu, daqui, se a situação é comigo, eu posso falar. Querida professora, eu durante muito tempo estive com a sua palavra aqui dentro, mas essa palavra que estava aqui dentro não é minha, é sua. Então agora eu devolvo para você, porque eu não preciso mais dela. E agora eu sigo com outras palavras. E aí eu vou dizer para mim que palavras que eu quero. Então é muito importante que a gente faça isso e que a gente vá devolvendo para as outras pessoas o que não é nosso. Ah, nem sei, Deise, da onde veio isso. Ok, devolve para a vida, devolve para o universo. Eu percebi que essa crença que está aqui dentro de mim não é minha, eu não preciso mais. De alguma forma ela esteve aqui comigo esse tempo todo, mas agora já não é mais necessária, então eu libero. A primeira coisa que a gente precisa fazer, então, é reconhecer, é abrir os olhos para reconhecer isso. Reconhecendo, eu integro isso em mim. Deus me livre, Deise, como é que eu vou integrar isso? Vou integrar porque isso é um fato, isso é uma realidade, isso é algo que aconteceu. Então, eu vou integrar isso em mim. Vou reconhecer que essa professora falou isso para mim. Eu vou integrar isso aqui em mim. Olha, isso aconteceu comigo. Lá no meu passado, quando eu tinha sei lá quantos anos, isso aconteceu. Isso faz parte da minha história. No meu passado, isso aconteceu. E agora que eu integro isso, eu libero isso. E aí tem muita gente que fica apavorado e fala, eu não quero integrar isso, eu quero excluir isso, eu quero exterminar isso da minha vida. E aí, meu amigo, o que vai acontecer com você é igual quando a gente pega um elástico, uma liguinha, que a gente estica, 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 quando não dá mais, ele faz assim, ó, e volta com força total. E a gente vai ficar dizendo que isso é destino. Nossa, mas não é possível que eu dou tanto azar que eu só me deparo com essa situação. Não é. É porque está lá dentro fazendo isso acontecer diversas e diversas vezes na nossa vida. Então eu reconheço, eu integro isso, integro como o fato que aconteceu na minha vida. E depois disso eu posso liberar a dor que aquilo vem me causando. Aí a gente está livre, então a gente vai se integrando, em vez da gente ficar diluído, assim, a gente vai se integrando de uma maneira saudável. Agora, antes de eu fazer a próxima pergunta, para a gente já caminhar para o final da nossa live, o Fernando Simões estava dizendo que ele usa muito as suas frases nas palestras dele, que é uma autorização prévia de continuar utilizando. Tá autorizado, Fernando, pode usar. Manda os créditos para cá, tá? Falou, a minha amiga Deise disse que isso assim, assim. Mas é isso mesmo. Não, gente, pode usar à vontade. É para usar os movimentos que a gente tem feito aqui, é para a gente continuar usando. Se quiser compartilhar e falar com outra pessoa, vem aqui, vamos fazer um movimento rapidinho comigo, faça. Porque o que a gente quer aqui é bem-estar, é saúde, é qualidade de vida, tá? E uma outra coisa que a gente precisa fazer, Jansen, quando a gente consegue perceber e fazer essa distinção entre o que é do outro e o que é meu, então o que é do outro eu posso devolver, e aqui eu vou prestar atenção naquilo que é meu. Prestando atenção no que é meu é outra coisa também que às vezes a gente tem vontade de prestar atenção só de um lado, mas não olhar para o outro. E isso não é possível, tá? A gente gosta de olhar para aquilo que a gente sabe que são nossas forças, ou aquilo que a gente diz que é a nossa luz, mas a gente não quer olhar para aquilo que é a nossa sombra, ou para aquilo que a gente diz que é a nossa vulnerabilidade, ou que é a nossa fraqueza. E a gente precisa olhar para os dois. Apóstolo São Paulo disse uma coisa que parece assim completamente louca, sem pé nem cabeça e sem nexo algum. Ele falou, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Que nexo que tem nisso, gente? Como é que eu posso ser forte quando eu sou fraco? Justamente porque todos nós, vou contar esse segredo para vocês, todos nós temos as nossas forças e as nossas vulnerabilidades. Quando a gente está querendo não olhar para a nossa vulnerabilidade ou fingir para as pessoas que a gente não tem nenhuma, é uma coisa assim, completamente sem efeito, porque todos nós temos forças e vulnerabilidades. E se eu sou aqui, ó, força e vulnerabilidade, e eu quero tirar a minha vulnerabilidade,
aqui da minha existência, eu fiquei pela metade. Então isso faz de mim fraca. E aí a gente acha que vai vencer o mundo no braço, na força do muque, e a gente tenta virar fortão. Vai dando murro em ponta de faca. E se machucando bastante. Então eu estou aqui, ó, pela metade, em fraca. Quando eu resgato a minha vulnerabilidade, trago aqui e integro, isso faz de mim uma pessoa íntegra, inteira. E é assim que eu sou forte. É por isso que é na fraqueza que nós somos fortes. Porque enquanto eu estiver querendo negar a minha fraqueza, eu só estou fazendo isso mesmo, estou negando, porque ela existe. Então, quando eu integro luz e sombra, força e vulnerabilidade, aí eu sou uma pessoa inteira. E isso aqui faz de mim forte. Não é mais fortona, não é mais o fortinho. Isso aqui faz de mim uma pessoa forte, porque aqui eu estou inteira. E assim a vida fica muito mais leve, fica muito mais tranquila, a gente tem muito mais qualidade. Então, quando eu estou com vários compromissos para eu assumir, imagina, ou para eu dar conta deles, imagina eu assim, inteira. Aqui eu tenho força para olhar para tudo isso e destrinchando uma coisa de cada vez até que eu consiga concluir tudo isso. Agora, se eu estou sem uma parte minha, e se essa parte que está toda emaranhada com coisas dos outros, pensa na fraqueza que eu vou ficar aqui para dar conta da minha vida do dia a dia. Por isso que às vezes a gente acha que a vida está tão pesada e está tão complicada. Mas se a gente faz isso aqui e se integra, aqui está muito mais tranquilo da gente organizar, ainda que esteja tudo muito confuso por aqui. A gente pode ir trazendo ordem, uma coisa de cada vez, um passo atrás do outro, e a gente vai conseguindo organizar a vida, a situação e andar com mais tranquilidade, fazer o nosso caminho com mais tranquilidade. Muito bem. Você tem movimento hoje? Eu queria de novo que todos nós fechássemos os nossos olhos. Você está aí na sua casa, ninguém está vendo você. Então feche os seus olhos um pouquinho comigo e eu queria que você pensasse num velocímetro de carro. Velocímetro marca ali a velocidade do carro, né? Seja analógico ou digital, ele está ali marcando a velocidade do seu carro. Eu queria que a gente pensasse num verdadômetro. Nós temos dentro de nós este aparelhinho chamado verdadômetro. Ele vai de 0 até 100. De 0 a 100 é o nosso verdadômetro. E eu queria que você respirasse agora comigo e que você perguntasse de olhos fechados aí na sua casa ao seu verdadômetro. Das crenças que eu tenho carregado comigo nesse momento, ao longo da minha vida e até aqui, quanto disso é realmente meu e quanto disso é do outro? Só respira e deixa o seu verdadômetro mostrar isso para você. De 0 a 100, quanto dessas crenças são minhas e quanto eu estou carregando de outras pessoas e de outras situações. Perceba o que o seu verdadômetro diz e não discuta e nem julgue. Só fica com a resposta que ele te der. Percebendo essa resposta que ele te dá, eu queria que você fizesse uma próxima pergunta para o seu verdadômetro. Fica só com o que é seu e o restante você libera e deixa aí. Desse restante que ficou, esse restante agora, você pergunta ao seu verdadômetro: quanto dessas crenças são pensamentos meus? E deixa seu verdadômetro responder. O que for seu, você retém. O que não for seu, você libera. Deixa aí, sem medo de ser feliz. Continua perguntando ao seu verdadômetro agora, disso aqui que restou, pergunte: quanto dessas crenças estão me ajudando a alcançar os meus objetivos? E deixa seu verdadômetro responder isso para você. O que não estiver ajudando você a alcançar os seus objetivos, libera. Deixa aí. Do que ficou, pergunte ao seu verdadômetro: quanto dessas crenças está me ajudando no meu relacionamento com as pessoas ao meu redor? Deixa o seu verdadômetro mostrar para você quanto dessas crenças está me ajudando no meu relacionamento com o outro.
O que não estiver ajudando, deixa aí. Libera com tranquilidade, libera com amorosidade, libera com inteireza, porque não está sendo benefício para você. E agora, disso que ficou, isso aqui que o seu verdadômetro mostrou para você, isso você integra, isso você usa com sabedoria no seu dia a dia, nas suas decisões, na sua vida diária, na sua vida e na sua realidade de vida. Ainda que tenha sido um número estranho para muitos de nós, fique com a sua verdade. O seu verdadômetro é a sua verdade. Então não precisa comparar com a de ninguém. Fica com aquilo que realmente é seu, com aquilo que realmente é verdadeiro e com aquilo que realmente faz bem para você e promove o bem na sua vida e para todos aqueles que estão ao seu redor. Até porque é o que mais importa, né, Deise? Aquilo que é realmente nosso, aquilo que essencialmente é a minha verdade, é o que importa manter-se em mim. Não adianta eu viver em função daquilo que os outros dizem, ainda que seja a respeito de mim, por mais força que tenha essa palavra, por mais força que tenha esse pensamento deles ou essa opinião, porque eu jamais serei aquilo que querem que eu seja, eu serei o que sou. Essa é uma expressão também bíblica, eu sou o que sou, porque nós só podemos ser aquilo que somos, não dá para ser aquilo que não somos. Toda vez que vivemos tentando ser o que não somos, nos diluímos e não nos integramos. Exatamente. E como nós já falamos aqui, adulto é aquele que se torna pai e mãe da sua criança. Quando a gente olha para esse verdadômetro, nós ainda temos uma criança aqui dentro de nós que fica assim... Mas e agora? Eu sempre vivi com isso. Então, nós acolhemos essa criança e dizemos para essa criança, meu amor, sempre vivemos com isso, mas agora nós não precisamos mais disso. E fica tranquila, porque eu, adulto, cuido de você. Pode ficar tranquila, porque eu cuido de você. Porque a nossa mente vai dizer que a gente ainda precisa de certas coisas, né? Nossa, mas eu sempre vivi com aquilo, como que eu vou fazer agora? Tá tudo bem, eu cuido de você. Criança, ela vai atrás, no banco de trás, na cadeirinha, com cinto de segurança. Quem assume a direção da nossa vida tem que ser aqui, eu, o adulto. Então, a gente pode ter essa tranquilidade de que tá tudo bem. Aquela comida serviu antes, aquela roupa serviu antes, mas agora é tempo de novidade de vida. É tempo da gente liberar o velho, deixar ir, para que o novo se crie e se faça presente na nossa vida, a cada dia. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez, Deise, por esse espaço, esse tempo que você dedica para a gente e disponibiliza do teu conhecimento, mas muito mais do seu apreço a quem te acompanha. É muito bacana ver como as pessoas gostam de ouvir você falar e se empenham em ouvir você falar e gostam, se agradam disso. Obrigado por todos que estão participando. A gente teve uma participação bem grande, porque não só pelo Instagram, mas também pelo Facebook, muita gente nos acompanhou hoje. Sempre lembrando que lá no Link TV, no canal do YouTube do Link TV, ficam todos os episódios anteriores, aí de me acumulando. Quero agradecer a companhia de vocês por todo esse tempo. Quero dizer que semana passada nós batemos todos os recordes de visualização. O episódio da semana passada explodiu de visualização. Eu quero queiramos nós que todo o tempo a gente consiga ir batendo esses recordes. Então, vocês que estão nos assistindo, divulguem, compartilhem em suas redes sociais, mandem os nossos links do nosso canal para várias pessoas. Isso ajuda a divulgar o trabalho, ajuda a alcançar mais pessoas que precisem desse tipo de palavra, desse tipo de acompanhamento e precisam desse tipo de conteúdo para orientar-lhes a vida, iluminar-lhes o caminho e a mente na hora de tomar decisões e decidir por que lado vai caminhar. Marcelo, obrigada por esse recado lindo que você acabou de deixar aqui. Ele está falando que conhecer a Deise mudou a vida dele. Olha, você coisa também bacana. tem mudado a minha vida. Muito obrigada. Queridos todos, muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês. Márcia, querida, Lurdinha. É um prazer sempre muito grande. E como eu tenho dito sempre,
hashtag isolados, mas não sós. A gente está de quarentena, a gente está em isolamento social, mas isso aqui é uma oportunidade para a gente estar junto, para a gente, mesmo que afastados fisicamente, para que a gente possa ter essa integração, esse contato. Então, é sempre uma delícia estar aqui com vocês. A live no Instagram, ela volta depois, mas ela já volta editada, então a gente perde os comentários. E algumas pessoas falam, mas eu ainda queria perguntar uma coisa, não deu tempo, então vai lá no Facebook, no link Our View também, porque lá todas as perguntas que vocês fizerem, todos os comentários ficam. Então, durante a semana, sempre que dá, a gente está voltando lá, eu, Jansen, dando uma olhada, a gente vê, dá para a gente responder alguma coisa também. E, de novo, se vocês quiserem também algum tema, eu gostaria tanto de ouvir falar sobre isso, pode deixar lá que a gente está olhando, com carinho. E para a gente finalizar aqui hoje, vocês nem precisam colocar aqui, mas eu queria que vocês aí, cada um na sua casa, pensasse qual uma palavra que eu estou levando daqui hoje. Uma palavra que define esse momento aqui hoje para mim. E aí isso se fortalece em você e a gente não deixa cair por terra. Eu queria deixar um agradecimento especial aqui hoje também para o meu grande cunhado, Rafael, que está por aí também. Ele hoje esteve aqui em casa, mexendo em tudo aqui, para tentar ajeitar aqui um pouquinho mais a iluminação. Melhorar o set, né? Ele sempre me dá um retorno, e aí ele falou, Obrigado. Essa iluminação ficou boa, essa aqui não ficou boa, e aí hoje ele falou, vou aí para te dar uma força, então veio aqui, mudou tudo. Beijo para todos. Maravilha. Bem, obrigado. Tchau. Beijão, gente.